Questão 25. A barra indicada na figura, presa de forma articulada ao teto, é composta por dois segmentos. O primeiro segmento AB possui 4 kg de massa e 10 metros de comprimento. Já o segundo, BC, possui 2 kg de massa e 2 metros de comprimento. Sobre a extremidade da barra, atua uma força horizontal para a direita com intensidade de 35 newtons. Se a barra está em repouso, a tangente do ângulo θ que ela faz com a vertical vale, letra A, 0,25, B, 0,35, C, 0,5, D, 1 e E, 2. Vamos à resolução da questão 25, onde ele me dá uma barra de tamanho AB de 10 metros e massa 4 kg, tá? E uma barra BC, elas são juntas, conectadas, né, de massa 2 kg, sendo puxada por uma força de 35 newtons. Ele pergunta na questão o valor da tangente do ângulo formado entre a vertical e a barra, ou seja, o ângulo θ, certo? Como é que nós vamos resolver essa questão? Primeiramente, nós temos que desenhar o peso dos corpos, né? Onde é que nós desenhamos? Sempre no meio da nossa barra, né? No meio da barra, que eu digo no meio de cada parte, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o peso vertical e para baixo. Ele vale 40 newtons, já que a massa é de 4 kg, né? A gravidade vale 10. Então, 40 newtons está na metade da barra, ou seja, a 5 metros das extremidades A e B, certo? Já o peso da barra BC, senhores, também está aqui entre as barras, né? Vale 20 newtons, correto? Já que a massa é 2, a gravidade é 10, peso é mg, né? Só que ela está a 1 metro das extremidades B e C, ok? Bom, outra coisa que é importante, senhores, são as distâncias, né? A gente está aí com uma barra inclinada, né? Reparem bem que o tamanho dela, né, é θ. E aí, para nós decompormos as forças, né, ou as distâncias, amigos, nós vamos ter que ter a distância até o ponto articulado. O ponto articulado é o ponto A, né? Então a gente já sabe que o somatório dos momentos, né, para que a barra fique em equilíbrio igual a zero em relação ao ponto A. Já está escolhido, né? A questão toda é a distância perpendicular até o ponto, senhores. Então, a partir daí, a gente vai ter que descobrir cada uma das distâncias perpendiculares, certo? No caso, a barra toda ela tem um tamanho de 12 metros. Então, reparem que aqui, nessa direção, nós temos uma distância que nós vamos precisar perpendicular à força de 35 newtons, né? Então, essa distância seria 5 mais 5 mais 1 mais 1, 12, né? Aqui no caso colado no ângulo θ, então é 12 cosseno de θ, certo? Outra distância aqui que é importante, senhores, são as distâncias perpendiculares às forças de 40 e 20, né? Essa distância aqui, senhores, é de 5 metros, então essa distância aqui é 5 seno, né? Separado, seno de θ. Agora, a distância mais importante, que é essa distância aqui da força de 20 newtons, né? Nós temos 5 mais 5 mais 1. Então, na verdade, essa distância toda aqui é 11. Então, o que eu preciso aqui é 11 seno de θ. A partir daí, senhores, nós vamos fazer agora o somatório dos momentos, né? Temos momentos no sentido horário e momentos no sentido anti-horário. Eu já reparei que a força de 35 é a força que causa momento no sentido anti-horário. Já as forças de 20 e 40, senhores, fazem com que a barra gire no sentido horário, que é o sentido contrário, né, ao que eu quero. Então vamos lá. Para começar, nós vamos escrever as equações, né? No caso aqui vai ficar 35 vezes 12 cosseno de θ,
certo? Isso no sentido anti-horário. Isso tem que ser igual a... Bom, vamos lá. Agora a força de 40. Então vai ser 40 vezes 5 seno de θ, ok? Mais 20 vezes 11 seno de θ, certo? Vou fazer essas continhas aqui, né? Bem fácil, tá? Bem rápido, não tem mistério nenhum. Aqui 35 vezes 12, 350 mais 70 dá 420 cosseno de θ, certo? Isso é igual a 40 vezes 5 dá 200, não é isso? E 11 vezes 20 dá 220. Senhores, 420, né? 420 seno θ. Então, como eu quero a tangente, que é seno de θ sobre cosseno de θ, é 420 sobre 420, senhores. Logo, a tangente de θ é igual a 1, meus amigos. E o nosso gabarito, senhores, é a letra D de Douglinhas. Um grande abraço, senhores, e até a próxima questão.